não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Deixe tomar o vosso assento. Muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria de destacar que esse texto que você acabou de ler comigo é um texto pouco explorado, pouco abordado, porque nós temos uma impressão à primeira vista de que é algo muito simples, quando na verdade não é tão simples. Eu gostaria de lembrar a você que era Jesus quem estava orando aqui, quando ele estava despedindo dos discípulos. Ele orou ao Pai dizendo: eu vou deixar este mundo, mas eu peço ao Senhor que não tire eles do mundo, porque eles ainda têm o que fazer aqui, mas os livre do mal. Eu gostaria de destacar também que quando Jesus diz livre-os do mal, isto é algo padrão na oração de Jesus, porque quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, você conhece bem a oração do Pai Nosso, ela termina dizendo: mas livrai-nos do mal. Amém. Não é assim? E livra-nos do mal. Amém. Portanto, é algo que Jesus considera importante, livrar-nos do mal. Agora, Jesus disse certa vez o seguinte, que todas as vezes que ele orava, o Pai sempre lhe ouvia. Isto nos permite entender que Deus atendia todas as orações de Jesus. Presume-se então que quando Jesus pediu para Deus livrar os discípulos do mal, que isto aconteceu, sim ou não? Porque foi ele que disse: o Pai sempre me ouve. A pergunta é: se o Pai ouve a oração de Jesus, se Deus atende às orações do Filho, e se Deus livrou os discípulos do mal, como explicar então a trajetória difícil dos discípulos? Como explicar a perseguição terrível que eles sofreram? Como entender que eles foram torturados? Como é que a gente então entende que esses mesmos discípulos que Jesus disse assim: livra eles do mal, morreram executados? Difícil entender, né? Parece que não faz sentido. Ou então, como entender que Jesus está dizendo livra eles do mal, mas ao mesmo tempo, lá em Mateus 24, versículo 9, você pode até ler comigo, Mateus 24, versículo 9, Jesus disse para os discípulos o seguinte: vocês serão entregues para ser torturados, e eles vão matar vocês. Vocês serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. Os mesmos discípulos que ele orou ao Pai dizendo: livra eles do mal. Eu estou querendo colocar uma pulga atrás da tua orelha. Eu estou querendo dar um nó na sua cabeça, porque parece que as coisas aqui não fazem sentido. Mas agora eu vou lhe trazer a resposta. O mal que Jesus se refere não é o mal que geralmente imaginamos. Quando Jesus disse livra eles do mal,
ou quando Jesus te ensinou a orar, me livra do mal, não é o mal que muitas vezes você imagina. Quando Jesus disse, livra eles do mal, Jesus não está falando de perseguição, Ele não está falando de traição, Ele não está falando de pobreza, Ele não está falando de prejuízos financeiros, Ele não está falando de conflitos, problemas de relacionamento, Ele não está falando dos problemas que você enfrenta no dia a dia, Ele não está falando de catástrofes, de pandemias, de mortes prematuras, de perdas. Ele não está falando de más notícias que às vezes chegam para nós. Afinal de contas, isso tudo aí está dentro de outro texto que Jesus diz assim: no mundo vocês vão ter aflições. Então é óbvio que Jesus não está dizendo livra eles dessas aflições, porque Ele está dizendo que teríamos aflições. A pergunta então é: que mal é esse que Jesus orou ao Pai dizendo, livra eles do mal? Que mal é esse que está no Pai Nosso, que Jesus ensinou a gente a orar? Livra-me do mal. Esse não é o mal que alguém pode fazer contra você, é o mal que pode entrar em você. Vou repetir. Quando Jesus disse, livra eles do mal, Ele não está falando, livra eles do mal que vão fazer contra eles. Jesus está dizendo, livra eles para que o mal não entre neles. Então eu gostaria que você entendesse a diferença do mal que se faz contra nós e do mal que pode entrar em nós. Existe uma grande diferença, e eu quero chamar isto de mal da vida e mal do diabo. O mal da vida é o mal que pode chegar na sua casa, é a má notícia, é o momento difícil, é a situação ruim, é o problema, é o conflito, é a falta do recurso, é o problema de relacionamento, o mal da vida, que todos nós aqui estamos sujeitos. Sabe, às vezes a gente passa por um problema financeiro aqui, e a gente acha que Deus não está vendo, que o mundo acabou, e outras coisas mais, como foi dito aqui. E o que você diria de alguém que está lá na África, e é crente, e ele nunca vai ter a experiência que você tem de entrar no mercado e encher um carrinho? Então Deus não está lá? Se você achar que Deus está nessas coisas, de repente quando alguma coisa dá errado, você acha que Deus não está. Então qual é o mal que Jesus quer te livrar? É o mal que pode entrar em você. Não é o mal que alguém pode fazer contra você. Não é o dia difícil, não é o dia que você não tem recurso, não. Jesus, quando disse, livra eles do mal, Ele não tinha em mente que você vai escapar das aflições, escapar das lutas, escapar da perseguição, escapar da calúnia, escapar da traição, escapar do momento difícil, escapar do desemprego. Ele não tinha em mente isso. O desejo de Jesus aqui é que o mal não entrasse em você. Ou seja, que você enfrente todo o mal da vida sem ser atingido pelo mal de Satanás. Enfrenta um momento difícil sem ser atingido pelo mal do diabo. Você não é vencido quando alguém faz o mal contra você. Você é vencido quando o mal entra
em você. Agora veja isso. Pessoas buscam a igreja procurando solução para o mal da vida, porque ela está enfrentando um momento difícil na família, no casamento, com os filhos, financeiro e tudo mais. Então essas coisas, o mal da vida às vezes traz pessoas à igreja, e estas mesmas pessoas não procuram solução para o mal que está dentro delas. Agora veja, por que é que Jesus tem tanto interesse em tirar o mal de dentro de você, e não o mal que a vida pode trazer a você? Porque você pode ir para o céu pobre, você pode ir para o céu sem ter realizado seus sonhos aqui, você pode ir para o céu enfrentando luta aqui todo dia, você pode ir para o céu injustiçado, caluniado, traído, com todo o mal da vida. Isto não impede você de ir para o céu, mas o mal no coração não dá. Com o mal dentro do coração não tem como. Em Jó capítulo 2, versículo 10, e eu quero aqui lembrar a vocês que ninguém sofreu tanta perda nesta vida como Jó. Ninguém teve tanto e perdeu tanto como Jó. Quando ele perdeu tudo, e diga-se de passagem, perder tudo, qualquer um aqui pode perder. É o mal da vida, é o dia mau, aconteceu. Quantas pessoas não perdem tudo numa enchente, num furacão, num tsunami? Quantas pessoas perderam familiares em um assalto, em uma bala perdida? Então, a qualquer momento alguém pode perder tudo. Aconteceu com Jó. E quando aconteceu dele perder tudo, a mulher dele disse para ele: como é que você ainda consegue ser fiel a Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí olha o que Jó disse para ela: você aceitou o bem com prazer, mas o mal tu não queres aceitar. Sabe o que Jó está dizendo? Quando a vida lhe proporcionou coisas boas, você aceitou com prazer, mas quando a vida ficou ruim, quando as coisas deram errado, você não quis aceitar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Quando a mulher de Jó não aceitou o mal da vida, automaticamente o seu coração se tornou um coração revoltado. E quando a revolta entrou no coração dela, o diabo entrou junto. Agora olha para mim. Todas as vezes que você não aceita uma situação que lhe aconteceu, todas as vezes que nasceu uma revolta no seu coração, porque você foi injustiçado, porque algo deu errado, porque te traíram, porque lançaram palavras, te humilharam, todas as vezes que você sofreu algum percalço na sua história, e você não aceitou aquilo, e você guardou isto no seu coração se tornou um coração cheio de revolta. O mal entrou e você não viu. Este era o mal que Jesus queria que você estivesse livre dele. O mal que entra no coração. Veja, existem pessoas que estão aprisionadas pelo diabo por causa da revolta. Não aceitaram a perda em algum momento da vida.
alguém trouxe um prejuízo financeiro para ele, ele foi enganado, ele nunca superou aquilo. É uma revolta que ele alimenta. Ele foi traído, ele nunca superou a traição, e ele alimenta aquele sentimento de ódio, de vingança. Fizeram mal contra ela, mas ela não consegue entender, ela foi injustiçada, então ela criou uma revolta, ou ele perdeu tudo, perdeu a empresa, deu errado, e ele está revoltado, ela está revoltada, e deixa eu lhe dizer, esta revolta é contra Deus. Então, em vez de você ter dado a volta por cima, você alimentou a revolta contra Deus. E então aí você não entende por que as coisas começam a dar errado. Porque é que você sente que está preso. Porque é que você sente que sua vida está amarrada. E você não entendeu que você precisa de libertação. Agora veja, não é oração, é libertar, porque a oração não resolve isto. A oração da libertação, quando nós oramos por uma pessoa, quebramos um cativeiro, expulsamos um espírito imundo, um espírito maligno, que tranca a vida da pessoa, que amarra ela, que coloca ela numa condição infeliz. Quando a gente faz isso, isto não é libertação completa, isto é parte da libertação. A libertação completa acontece pela palavra. Então não adiantaria eu orar por você se você não aprendesse o que eu estou pregando aqui hoje. O que você está aprendendo, que na verdade o que te aprisiona é uma revolta. É uma perda não superada. É algo que você não superou, que você não conseguiu tirar do coração. Quantos estão entendendo? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa ativa na igreja, a vida inteira na igreja, canta no ministério de louvor. E ela disse: olha, eu fui num culto, o pastor revelou que fizeram uma obra de bruxaria contra mim, e eu estava acordando no chão, dormia na cama, eu acordava no chão, eu acordava cheio de hematomas, parecia que eu tomei uma surra de noite, com doenças que a medicina não descobriu o que era, e tomando remédio não resolvia, e o pastor revelou que fizeram uma bruxaria contra mim, ela disse. E eu falei: eu acredito. Ela disse assim: mas o que eu não entendo é por que a bruxaria pegou em mim. E esta é uma boa pergunta, porque se você está firme com Deus, se você está na presença de Deus, nenhuma arma preparada contra você deveria prosperar. Mas olha o que eu disse: deveria. Este é o certo. Então, se uma arma preparada contra você prosperou, é porque em algum momento houve uma brecha, uma abertura. Isto é óbvio. Então eu disse para esta pessoa assim, para esta mulher: olha, não deveria acontecer. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. E eu comecei a falar para ela que quando uma pessoa não supera alguma perda que teve na vida, criando uma revolta em seu coração, é uma brecha para que o diabo tenha acesso a ela. E eu estava dizendo isso porque eu sabia que havia uma grande possibilidade desta mulher nunca ter superado a perda dos pais. Quando eu disse isso, ela se armou contra mim.
saiu em defesa daquele sentimento, daquela tristeza, daquela angústia, como se estivesse protegendo. Não mexa aqui. E ela contra-atacou, ela me atacou, ela disse: você diz isso porque você não perdeu um pai amoroso. Você diz isso porque você não perdeu um pai que fazia tudo por você. Então, quando ela disse isso, ela só mostrou para mim que aquilo tudo era verdade, que aquilo machucava, que aquilo doía, e que ela era revoltada com Deus, porque ainda que você não diga que é contra Deus, é contra Deus. Então eu disse para ela: enquanto você não superar, enquanto você não aceitar o mal da vida, porque uma hora ou outra todos partirão, e isto é da vida. Se você não aceitar o mal da vida, então o mal de Satanás entrará no seu coração. Quantos estão entendendo? Eu já lidei com pessoas que, quando nós estávamos lidando com a libertação dela, no meio da libertação, ela chorava angustiada, porque se lembrava de alguém que ela perdeu e não tinha superado. E eu disse: minha irmã, não haverá libertação até que a senhora confesse ao Senhor esta revolta, confesse ao Senhor que você não tem superado isto, e em nome de Jesus, você hoje vai entregar isto na mão de Deus e dizer: eu estou superando a perda em nome de Jesus. Você está entendendo? A vida poderá trazer a você muitos males, mas você vencerá se você não permitir que estes males encontrem lugar no seu coração. Os discípulos morreram pobres. Jesus disse: livra eles do mal. Morreram pobres, morreram executados, na espada, sem cabeça, na flechada, pegando fogo, crucificado, na arena dos leões, e o coração limpo. O mal bateu aqui, mas não entrou. O mal bateu aqui, mas não entrou. Deus os livrou do mal, porque não havia em seu coração a maldade do diabo. Você está entendendo? Pode ser que você esteja se vendo agora no espelho e dizendo: eu preciso superar, eu preciso aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Quantos estão entendendo? Eu quero orar por você nesta noite, nestes minutos que nos restam. Eu quero orar por você. A vida pode ter sido injusta com você, pessoas foram injustas. O problema é quando entra em seu coração a vingança, o ódio, o ressentimento, a mágoa. Alguém não te amou como deveria, alguém te desprezou quando você mais precisava, alguém que você confiava traiu sua confiança, te virou as costas quando você mais precisou, alguém que você colocaria sua mão no fogo, puxou teu tapete. Eu estou falando de pessoas que sofreram males, que carregam traumas, mas tudo que o diabo queria é colocar no seu coração o sentimento de revolta, a murmuração interna. E eu quero te lembrar como a murmuração entristece a Deus. A revolta. Hoje Deus quer te libertar de todo esse mal.
Oh, aleluia. Vou falar de novo. Hoje Deus quer te libertar deste mal. Hoje Deus quer limpar teu coração. A partir de hoje as coisas vão começar a dar certo na sua vida, porque você está entendendo que o problema não é o mal que estava lá fora, mas o mal que estava aí dentro. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por pessoas que de alguma maneira foram prejudicadas em suas vidas, e que você desconfia. Veja, não precisa nem ter certeza. Se você desconfiar que existe alguma revolta no seu coração, hoje é dia de você vencer isto, e o inimigo vai perder o acesso na sua vida. Ele não vai mais ter poder na sua vida. Eu quero te chamar, vem aqui à frente agora. Você não precisa me contar o que aconteceu. Isto não tem nada a ver comigo. Eu estou aqui para lhe ajudar a vencer isto. Estou aqui para lhe ajudar a vencer o mal, a limpar teu coração e a viver a libertação que Deus tem para a tua vida. Isto é algo muito importante, porque no mundo espiritual, quando você fizer o que você vai fazer aqui hoje, é como se uma porta para o inimigo fosse fechada, porque ele entrava justamente pela revolta. Mas hoje Satanás vai perder o acesso, vai ficar sem lugar na sua vida. Oh, aleluia. Uracandarabahai, elevaste o bendereface, candaramahai, ubiquel e a fominácia, eleblaia chobe de candaramahai. Pastora, dê um abraço nesta moça. Jesus está curando ela aqui. Feche seus olhos. Eu quero que você agora coloque diante do Senhor, fale com Ele agora. Em que momento da sua vida foi que isto aconteceu? O que foi que fizeram contra você? Qual foi a situação da sua vida que lhe traumatizou, que lhe marcou, que te trouxe feridas? Porque enquanto você confessa isso para Ele, o Espírito Santo vai espremer essa ferida hoje, vai arrancar o pus, vai arrancar sangue, e Ele vai tirar para fora todo o veneno que Satanás colocou aí. Hoje Deus vem na tua vida com libertação. Hoje Deus vem na tua vida com o renovo que você precisa. Eu profetizo isto: você vai superar as perdas, superar o mal que lhe fizeram, e vai vencer em nome de Jesus. Tua casa vai dar certo, tua família vai dar certo, tua finança vai dar certo. Hoje Deus te liberta. Alabacandarabahai, achuminarabahai. Oh, aleluia. 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 Feche os seus olhos. Você vai orar comigo agora. Diga: Senhor Jesus, se você não fizer isto com vontade e com força, eu vou pensar que você não está usando de sinceridade. Diga: Senhor Jesus, só o Senhor sabe o que aconteceu comigo. Só o Senhor sabe a injustiça que sofri, o mal que me atingiu. Só o Senhor sabe o trauma que eu carrego, a ferida que eu carrego. Diga: só o Senhor sabe o peso da perda. Diga: o vazio que ficou. Diga assim: Senhor Jesus, se eu em meu coração não superei o que me aconteceu, se em algum momento eu alimentei uma revolta no meu coração,
Diga: hoje eu declaro, mais forte, hoje eu declaro, diante do altar, diante da igreja, que eu declaro superado todo mal que me fizeram. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam, todos aqueles que me prejudicaram. Diga: o meu coração, a partir de agora, está limpo, e o diabo não tem mais acesso na minha vida, na minha casa, na minha família e na minha saúde. Diga isto com força e diga: o meu coração está limpo. Se isto é verdade, aplauda o nome de Jesus. Mais forte. Amada Arabacalabahai. Diga assim: vai dar tudo certo. Que Deus abençoe, pastor Herbert. Que Deus abençoe toda a igreja. Em nome de Jesus. Leve para casa esta vitória hoje. Em nome de Jesus.